Pessoal, olha só a bomba. Antes da sua luta contra Charles do Bronx, Ilia Topuria demitiu seu principal treinador, justamente antes da luta mais importante da carreira. E Jon Jones, que tá soltando por aí, dizendo que vai se aposentar, coisa do tipo, e Sean Strickland, que disse que negou uma luta contra Caio Borralho. Vamos comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, pessoal, lembro pra vocês, criem sua conta na stake.bet.br, porque no mês que vem teremos 2 eventos numerados do UFC, ou seja, teremos promoções em dobro no mês de junho na stake.bet.br. Se você já tá se preparando para fazer sua fezinha no UFC 316 e 317, já se prepara porque as promoções estão a caminho, então cria logo sua conta na stake aqui no primeiro comentário fixado ou no QR Code que tá aparecendo aqui na tela, ou simplesmente coloque lá o código Figueira UFC tudo junto. Dado o aviso, vamos começar o vídeo. E pessoal, Ilia Topuria demitiu seus principais treinadores antes da luta contra Charles do Bronx. Pois é, falta um pouco mais de um mês para a luta mais importante da sua carreira, onde ele vai tentar conseguir um segundo cinturão contra Charles do Bronx no UFC 317. E aí, do nada, Ilia Topuria e o seu irmão Alexander Topuria demitiram seus principais treinadores, que no caso eram os irmãos Jorge e Austin Clement. A informação foi divulgada pela revista Marca, uma revista espanhola. E aparentemente, segundo essa revista, tudo se deve a questões geográficas, já que desde o ano passado Ilia Topuria se mudou para Madrid e aparentemente isso prejudicou sua relação com seus treinadores. Ainda assim, Topuria desejou tudo de melhor para eles e ele ainda manteve alguns membros da equipe antiga, como por exemplo, o seu preparador físico e também o seu treinador de boxe. A gente ainda não sabe como é que vai ficar o treinamento do Topuria, mas aparentemente isso já era algo planejado, já que desde o UFC 308 ele já tinha se mudado para Madrid. Não temos todos os detalhes, então é muito difícil dizer o quanto isso vai influenciar na preparação dele para a luta contra o Charles. Mas eu imagino que isso é algo que já foi pensado anteriormente. Afinal, Ilia Topuria já tinha confirmado que ia lutar no UFC 317 muito antes do anúncio oficial do UFC. Então é bem seguro dizer que as coisas já estavam encaminhadas muito antes da luta ser marcada. Não acho que o Topuria fosse fazer uma mudança tão drástica assim, justamente tão perto da luta, a menos que realmente tenha rolado alguma briga. Isso a gente ainda não sabe e vai demorar um pouco pra gente saber os detalhes do que aconteceu. E agora vamos falar dele, Jon Jones, porque aparentemente Jon Jones, em uma entrevista pro canal russo Shataika, disse que iria parar de lutar. Bom, vamos lá, muita coisa tem sido dita sobre o Jon Jones nessa semana. E primeiro vamos comentar sobre essa entrevista com o canal Shataika, porque pelo que eu vi em vários portais de notícias, parece que o Jon Jones estava dizendo: me aposentei. Ele decretou, não vou mais lutar. Só que não foi bem isso que aconteceu. Não, pelo menos não nesse vídeo de entrevista que tá circulando. O que aconteceu foi o seguinte: nessa ligação de vídeo com seu amigo russo, o Kamil Gadzhiev, que é um promotor de MMA, o Gadzhiev perguntou pro Jon Jones se daqui a 10 anos ele vai continuar lutando. E o Jones falou: não, I'm done. Quando ele disse isso, deu a entender, na verdade, que em 10 anos ele já teria se aposentado. E não que ele vai se aposentar agora. Então assim, nessa entrevista o que deu a entender pra mim foi isso. Ele não disse que se aposentou, mas disse que dentro de 10 anos ele já teria se aposentado. Tá, mas não é a única história que a gente tem sobre o Jon Jones, porque em seu Twitter, depois de ser cobrado diariamente pelos fãs sobre essa indefinição, sobre quando ele vai voltar para enfrentar o Tom Aspinall, o Jon Jones respondeu da seguinte forma no Twitter, abre aspas: vocês estão todos latindo para a árvore errada. Eu já falei pro UFC quais são os meus planos há muito tempo, e eu não sei por que eles ainda não compartilharam com vocês quais são esses planos. Ou seja, o que dá a entender, mais uma vez, dessa mensagem do Jon Jones, o que dá a entender, não que tá confirmado, parece, principalmente pelas últimas postagens dele no Instagram, que ele já tá aposentado, parou, tá curtindo outro momento da vida dele, e que aparentemente ele já contou seus planos pro UFC, que talvez ele não volte mais a lutar, e não entende por que o UFC ainda não anunciou isso. Mas se é o caso, então por que ele não abriu mão do cinturão logo? Por que ele continua como campeão do peso pesado se ele não planeja voltar a lutar? Eu tava inclusive pensando no dia desse, será que o Jon Jones tá esperando ainda pelo resultado da revanche entre Ankalaev e Poatan? Porque vocês devem lembrar, depois do UFC 309, quando ele venceu o Stipe Miocic, ele deixou bem claro que a única luta que ele queria era contra o Poatan. E esses planos meio que foram arruinados porque o Poatan perdeu pro Ankalaev. Então será que por alguma chance ele tá esperando
que essa revanche entre o Poatan e o Ankalaev aconteça, pra ele decidir se vale a pena ficar ou não, pra ver se ainda vale a pena ficar pra tentar uma luta com o Poatan ou não? Eu sinceramente não sei, só sei que estamos bem perto de completar 2 anos de Tom Aspinall como campeão interino. E apesar do Jon Jones e tudo indicar que ele vai se aposentar, o Dana White continua dizendo, não, vamos fazer Jon Jones e Tom Aspinall até o final do ano. Sinceramente, quero muito ver se isso é verdade. E pra encerrar, pessoal, novidade sobre o Caio Borralho. Aparentemente, foi oferecida uma luta dele contra o Sean Strickland, mas aparentemente o Sean Strickland recusou a luta. Pra quem não sabe, o Caio Borralho tá vivendo um verdadeiro drama, porque desde agosto de 2024 ele não luta, quando venceu Jared Cannonier, e enquanto isso a categoria tá se movendo. Nassourdine Imavov já vai ser o backup da disputa pelo cinturão entre Chimaev e Dricus du Plessis. Robert Whittaker, outro membro do top 5, já tá com luta marcada contra o René de Ridder, e o Caio Borralho tá lá, tá meio que solto num limbo, não tem luta marcada e não tem ninguém próximo a ele que queira enfrentá-lo. E justamente uma das melhores opções, que seria o Sean Strickland, também disse que negou a luta contra ele. Foi em entrevista para a Ellen E! Vou ler aqui o que é que ele falou. Eu queria enfrentar o René de Ridder, mas o Mick Maynard queria que eu enfrentasse o Caio Borralho. Mas ele é um cara muito legal. Eu disse não. Na verdade, tanto eu quanto ele dissemos não. É uma daquelas coisas estranhas, onde eu meio que conheço ele. Conheço a esposa dele, conheço a família dele, e isso não é divertido. Eu lutaria com o Caio se fosse pelo cinturão, mas não pra preencher vaga em um evento. A gente se respeita muito. Então olha só que interessante, o Sean Strickland e o Caio Borralho negaram a luta, eles não queriam se enfrentar. De certa forma dá pra entender por causa da rivalidade entre os dois, mas se o Caio tá tão desesperado assim por uma luta, não acho que foi o momento certo, não acho que foi a estratégia certa recusar a luta contra o Strickland. Também não sei se a palavra final foi dele, mas no momento que ele tá, nesse desespero que ele tá, não acho que é a hora certa pra dispensar adversários, por mais que eles sejam bem próximos. Afinal, dada a situação, o Strickland seria uma das melhores opções disponíveis pro Caio. Não sei se foi a melhor estratégia recusar essa luta. E aí as opções vão diminuindo, porque eu não imagino que o Adesanya vai querer lutar com o Caio agora, e isso então limita ele a enfrentar alguém fora do top 5. Talvez o Roman Dolidze, que é o mais bem colocado, atrás dele no ranking, mas vamos ver o que acontece. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.